Bem, então, a ansiedade, ela na verdade é um mecanismo de defesa, só para a gente contextualizar aqui essa questão com o nosso organismo, né? Então, nosso corpo ele é perfeito e ele se prepara para vários momentos de perigo, vamos dizer assim, né? Então, a fuga, né, que é o que a gente fala, né, quando a gente está numa situação de perigo, a gente se prepara para fugir, para lutar. O nosso organismo ele tem uma sistemática de produção de substâncias que são os mensageiros químicos, que são os hormônios, e todas essas substâncias, elas nos deixam atentos para aquele momento, né? Então, o que acontece? Quando você está, né, em perigo, você tem que ficar atento, né? Aí as substâncias que normalmente são estimuladas, né, são as substâncias, por exemplo, a adrenalina, o cortisol. E aí a gente consegue, né, sair dessa situação que a gente estava em perigo, digamos assim. Agora, quando essa situação a gente não consegue se adaptar e ela se torna crônica, né, ou patológica, aí a gente fala que isso é um transtorno da ansiedade. Por que acontece isso, gente? Porque são muitos estímulos que a gente recebe e essas alterações que a gente sofre, ela atinge vários sistemas do nosso organismo, para não falar todo o nosso corpo. Então, é o sistema nervoso, é o sistema muscular, é o sistema endócrino, é o sistema imunológico, né? Quando, então, diante de tantas pressões, a gente não consegue sair, a gente começa a ter aquele sentimento, né, que a gente chama de ansiedade, um sentimento de preocupação com o que pode acontecer, né? Existem sintomas, por exemplo, de taquicardia, tremores, e existem muitos comprometimentos se a gente não consegue tratar, né? Ou, vamos dizer assim, sair dessa situação. Então, aí, esse momento se instala a ansiedade. E aí eu queria agradecer, tive muitas pessoas, né? Eu perguntei durante a semana o que mais interessaria a ela saber sobre a ansiedade, e é justamente o que eu quero mais falar aqui, é sobre os impactos. E realmente a ansiedade, gente, é a terceira causa, só para vocês terem noção, super recente esse artigo aqui, que foi feito no mundo todo, de causa de falta, né, no trabalho. Por quê? Né? É uma pressão muito grande, e aí que ele gera aquele estado de ansiedade, você cumprir as suas tarefas. Então você acaba adoecendo, né? E hoje, você deve ter ouvido falar muito da síndrome de Burnout, não sei se alguém também já sofreu com isso. E ela é uma consequência dessa ansiedade que não se consegue sanar, né? Ela se instala ali e todo o seu corpo fica ali, né, com aquele estímulo, tudo. Então, isso é debilitante. Isso causa um desequilíbrio, tanto físico quanto psicológico, né? E a gente pode até falar que é uma luta contínua, né? A gente está aí sempre aí na nossa vida sofrendo estímulos, né? E a gente quer sobreviver. O problema é quando a gente não consegue, né, sair disso. Tô vendo aqui. A gente está com uma estabilidade, tô vendo as pessoas falando aqui. Não sei se eu vou conseguir finalizar, porque hoje o Instagram tá com essa estabilidade, mas qualquer coisa a gente faz de novo, né, gente? É assim, tecnologia, né? A gente não pode estressar. Porque o estresse, inclusive, também é um mecanismo de defesa, né? E quando esse estresse, né, a gente não consegue sair disso, gera essa situação patológica. E por isso que as pessoas estão adoecendo. Então, assim, as causas são múltiplas. Muitas causas podem levar à ansiedade crônica, né? Que aí a gente pode falar que é um transtorno, né? E um transtorno patológico. Eu vou falar para vocês, eu vivo às vezes, momentos de ansiedade por uma questão, vamos dizer assim, pessoal mesmo. Eu tenho meu filho, ele tem uma alergia alimentar e isso me deixa muito nervosa, né, por várias questões. Então, eu mesmo sofri. Eu vou contar para vocês porque é uma das áreas que atinge, que é o sistema dérmico, né? Existe uma alteração da barreira, né, lipídica que pode deflagrar algumas doenças. Então, eu, por exemplo, sofri com essa preocupação extrema, né, de, né, acontecer lá no futuro alguma coisa.
eu sofri uma crise de urticária que não teve nenhuma identificação com, com causas assim, alergênicas, né? E tanto a urticária que eu sofri, e a conclusão foi essa questão mesmo da ansiedade, como também, por exemplo, a herpes zoster, né? Ela normalmente ela pode voltar, né? Ela é reativada quando você tem essa ansiedade que altera os seus hormônios, né? A gente tem todo um sistema ali de substâncias que são alteradas. Então, o sistema imunológico, ele, que é a nossa barreira de defesa, ele fica comprometido, ele entra em desequilíbrio. Então, muitas doenças que estão ligadas, né, a essas células nossas de defesa, elas acabam sendo defragadas. A psoríase, por exemplo, é uma das doenças que acontece também quando se tem muita ansiedade. Aí as pessoas falam, ficou nervosa, teve, por exemplo, taquicardia, pressão alta. Gente, não é da mente em si, né, a pessoa inventar nesse aspecto. É realmente um problema que até a gente pode dizer, né, que começa na mente, é um pensamento que você tem, né? Esse pensamento te assusta, né? Te causa medo, insegurança, você não consegue sair disso e o seu corpo acaba tendo reflexos fisiológicos, né? Um outro órgão que vocês podem até assim também, não é tão comum, mas às vezes só para alertar vocês aqui, é o intestino. Então, muitas pessoas, às vezes, assim, ficam preocupadas, achando que, por exemplo, né, a ansiedade vai fazer comer mais e vai engordar. E, na verdade, existe um desequilíbrio da flora intestinal que pode causar uma absorção errada dos alimentos, né? Que é, como exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, olha para vocês verem quantas doenças podem vir em função de um desequilíbrio, né? Emocional, porque atinge o sistema endócrino, o sistema imunológico. Então, todas essas substâncias, elas acabam te prejudicando, né? E, inclusive, uma coisa, né, a parte que a Francielda até ia falar, não sei se ela está fazendo a live lá, a ideia é a gente juntar depois, né? As mulheres, elas também têm como se pode falar, elas podem ser atingidas por abuso psicológico, né? Trabalho, né? Então, esse abuso pode levar a uma ansiedade também patológica, né? Isso seria um tema dela estar falando. Espero que a gente consiga juntar isso depois. Então, gente, as causas que levam à ansiedade, elas são diversas. E da mesma forma, né, que o tratamento, ele não é único, né? Ele não pode ser apenas o mesmo, porque cada pessoa vai vivenciar esse transtorno, né, de uma forma diferente do outro. E quando a gente fala de tratamento, né, e aí eu coloco esse trabalho que a gente faz de indicar a fitoterapia, eu não tenho como virar e falar, essa planta é indicada, por exemplo, a gente pode falar da valeriana, a gente pode falar do mulungu, né, de plantas que ajudam no sono. Mas existem pessoas, às vezes, que não perdem a questão do sono, né? Existem pessoas que têm, por exemplo, palpitação, aumenta a pressão arterial. Então, aí a gente tem que adequar a planta para aquela pessoa que está sentindo, né, aquele sintoma, que às vezes a outra não vai estar. E o lindo das plantas é que a gente consegue, às vezes, ter ações distintas, né? Então, existem várias plantas aqui que são chamadas ansiolíticas, ou seja, ajudam na ansiedade, né? A diminuir essa ansiedade. Por quê? Porque elas vão trabalhar a nível de quê? Dos neurotransmissores, que estão em desequilíbrio na situação. Mas a gente vai ver aquele mais adequado para a pessoa. Então, casos, por exemplo, de pressão arterial alta, às vezes é uma ansiedade muito comum. A pessoa não tem hipertensão, ela está com a pressão alta por um momento. Então, qual seria a ideal, a planta ideal? Existe uma planta ideal para esse caso, né? Por quê? Porque a questão é muito mais assim, não é do sono, é da preocupação ali, aí acaba atingindo o sistema cardiovascular. E com isso, gente, outras doenças também podem aparecer. Como é um processo que também atrapalha, né, vamos dizer assim,
as substâncias inflamatórias, os níveis, por exemplo, de substâncias inflamatórias ficam alterados, que são as citocinas, né? Uma delas são as citocinas. Então, você pode ter problemas inflamatórios, né? Você pode ter, por exemplo, um processo reumático alterado, né? As pessoas podem ter, em um determinado momento, se ela tem aquela doença, ela pode ter exacerbado aquela dor, porque ela está em desequilíbrio. Então, não adianta eu virar e falar, camomila é uma planta ansiolítica, mas eu posso, às vezes, estar oferecendo uma planta muito mais adequada se o problema daquela pessoa atinge mais, por exemplo, o sistema muscular. No caso, por exemplo, da artrite reumatoide. E outras doenças, né, também que acontecem, por exemplo, né, os cânceres, né, são originados de momentos de muita ansiedade, né, porque como se diz, várias condições acabam acontecendo com as pessoas. O sono. Então, por exemplo, o sono é um dos primeiros, vamos dizer assim, remédios para a ansiedade. Por quê? O sono é um momento de você restaurar a energia. Então, a maioria das pessoas que tem ansiedade, de um modo geral, vão sofrer com insônia. Então, a gente vai associar plantas, né, que tenham essas propriedades de ajudar no sono, né? Mas, de um modo geral, as pessoas têm insônia, mas pode ser que não tenham, né? Uma outra coisa importantíssima, gente, para aumentar, né, o seu sistema imunológico, vitamina D. Agora, precisa tomar vitamina D? A gente vai prescrever? Se você é uma pessoa que consegue tomar o sol através de uma caminhada, de uma atividade física na sua casa, isso já está sendo um remédio, né? Então, a vitamina D, ela é essencial estar em bons níveis para o sistema imunológico também estar funcionando bem. E aí, a gente não pode esquecer de mais duas coisas que eu vou falar aqui, que é a atividade física, que o que ela faz? Ela diminui o cortisol. No momento que você está ali praticando essa atividade, né? Não é só o seu corpo, mas a sua mente também entra num processo de prazer, né? De você estar ali distraindo. Então, a atividade física, ela é essencial, tá? No cuidado com a ansiedade. Ela é um dos, vamos dizer assim, dos itens que a gente pode estar passando como tratamento, né? Então não adianta só a pessoa querer tomar um benzodiazepínico, não sei nem se vocês, né, se você aí sabe o que é, se você toma, se você tem ansiedade. Mas a gente tem que pensar no todo, né? Como que tá a sua vida, né, nesses aspectos? Você consegue fazer atividade física, né? Você dorme bem? Você tá tomando sol? E aí vem a quarta, né, e não menos importante, que é a alimentação. Então a gente precisa de ter na alimentação alimentos que são anti-inflamatórios, né? Diferente de alimentos que são inflamatórios que a gente deve retirar. Então, assim, o meu papel aqui não é, né, de estar passando nenhuma dieta, mas a gente tem que falar desse aspecto integral de um tratamento, né? Então, não tem como a gente não deixar de abordar algumas coisas que podem, né, ser introduzidas na sua dieta, até como que eu posso falar? Não como um alimento, mas como um preventivo. Então, um exemplo é o açafrão. Eu sou fã do açafrão. Nossa, eu me sinto muito bem tomando açafrão. Pode ser o açafrão em pó que você toma ali de manhã, né? Só que, até aproveitando aqui, as pessoas às vezes querem usar tudo, né? E não usam de forma correta. A substância do açafrão, que é importante na nossa utilização, são substâncias que são lipossolúveis. O que é isso? Elas só são extraídas, né? Com água morna ou quente. Por quê? Porque elas são mais oleosas. Então, se você colocar na água fria, até a corzinha ali vai sair. Mas a substância anti-inflamatória, nem tanto. Então, se você quer tomar o pó, que já é uma forma de você estar fazendo uma prevenção, tem que estar usando o açafrão em pó com água morna de manhã, né? Mas também tem que ter cuidado, né? Pessoas, por exemplo, que têm pedra na vesícula, né? Não pode usar o açafrão. Então, gente, existem contraindicações, ou melhor, a gente tem que observar, né?
alguns cuidados com o que a pessoa mesmo natural vai passando. Então, é importante essa consulta, né, que eu ofereço para quem quer buscar uma opção natural para tratar não só da ansiedade, mas de outros distúrbios. A gente precisa conhecer quais são as condições, quais medicamentos que você está usando. Por quê? Além do que eu falei, né, de contraindicação, ainda pode haver interação, né? As plantas, elas são riquíssimas de substâncias. Então, se a gente já está tomando substâncias, né, químicas, sintéticas, eu tenho que saber se vai existir ali uma interação. Então, tem plantas, por exemplo, para ansiedade, né? São várias plantas, mas que dentro dessa gama, existem algumas que são contraindicadas para as mulheres, né? Principalmente, que têm hipotiroidismo, né? Então, eu não posso virar e falar, gente, as plantas para ansiedade são melissa, camomila, capim-cidreira, mulungu. Sim, são indicadas, mas o seu caso específico, a gente tem que avaliar. Tem que avaliar a sua condição clínica, né? Se você usa algum medicamento, então, para quê? Para que a gente consiga ter o resultado melhor, que a gente chama de efetividade, que tenha segurança, né? Que seja uma planta realmente necessária. Porque eu sei que muitas pessoas começam a usar tudo, né? No intuito de buscar uma terapia natural. E às vezes você pode estar usando plantas ou, né, produtos naturais, não falo nem plantas, né? Porque a gama aí de produto natural ofertada é muito grande, até porque ela nem é regulamentada como medicamento, mas como alimento. Então, às vezes você pode estar usando produtos, né, que não precisa, né? Às vezes a sua vitamina D, por exemplo, tá boa, né? Vou dar um exemplo aqui. E você está tomando vitamina D, vai estar ingerindo e vai saindo, né? Magnésio, excelente magnésio. Mas se você tem uma alimentação boa, né? Você não precisa estar ingerindo magnésio, né? Então, assim, gente, o que eu queria falar aqui para vocês é que nós estamos juntos, né? Ninguém está livre de sofrer, às vezes, uma crise de ansiedade, porque a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ela só não pode tornar-se um sofrimento. Porque se ela se torna um sofrimento, se o seu corpo não está conseguindo, né, controlar esse desequilíbrio, o que vai acontecer é que você vai ter uma qualidade de vida comprometida, né? Você vai, às vezes vai ter que, por exemplo, pedir afastamento do seu trabalho, né? Você pode comprometer o relacionamento familiar, né? Então, é muito importante. Essa é vamos dizer, um transtorno que está assim muitos números, né? No mundo todo, não é só aqui no Brasil, no mundo todo. E então a gente tem que buscar, né, esses cuidados, não só com o tratamento, mas com os nossos hábitos de vida. E isso é uma coisa individual, né? Bem, essa foi a nossa primeira live terapia, que era para ser juntas, mas devido a essas questões tecnológicas, eu não quis deixar de falar aqui, deixar gravada essa live para vocês. E espero que a minha colega esteja fazendo a dela lá também. Mas nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar aqui numa outra oportunidade para falar mais, né, de como a gente trabalha, inclusive em conjunto, uma, né, indicando a outra, porque o trabalho da Francielda, ele é em cima da psicanálise. E a gente sabe que controlar as emoções precisa de ter ferramentas, né? Então, ela com certeza vai voltar aqui, mas ela vai falar dessas ferramentas, né? Da meditação, da yoga, né? Da prática de oração. E aí eu vou finalizar aqui com isso, gente. Eu sou uma pessoa católica e a oração, ela me faz muito bem. Ela tem me feito muito bem, além da atividade física. Então, nós temos que adotar, são vários hábitos, tá? Então, espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês, né, que estão aqui assistindo, né? Obrigada a cada uma que está aqui. Vocês desculpem aí essas falhas e tal, mas nós vamos voltar, tá bom? E caso alguém queira, né, tá conversando comigo, só entrar em contato, né? Tem meu telefone, tem pelo direct, a gente pode falar melhor sobre esse atendimento, tá bom?
Um forte abraço para vocês e